como que a ansiedade causa tantos sintomas físicos. Eu quero estar trazendo aí outros autores, outras informações, porque é sempre uma dúvida que paira no ar, né? Vou lembrar do Charles Darwin. O Darwin foi um dos autores cientistas que trabalhou a ideia do desenvolvimento das espécies, como que nós, seres humanos, fomos nos desenvolvendo, né, ao longo dos bilhões de anos, milhões de anos aí, né? A teoria desenvolvimentista mesmo. E ele escreveu vários artigos sobre essa conexão entre corpo e cérebro, que ainda até hoje a gente está explorando e está estudando e voltando sempre que possível, né? Então, ele fala o seguinte, que as emoções intensas, né, amor, alegria, ódio, raiva, tristeza, nojo, medo, muito o que o filme recente aí, né, Divertidamente 2, ele, Inside Out, ele trouxe aí para a gente uma forma bastante curiosa, né, bastante interessante. Então, Darwin vai falar lá atrás, né, nos escritos dele, que emoções intensas envolvem não apenas a mente, mas também o intestino e o coração. Eu tenho vídeos aqui falando dessa relação mente-intestino, que é uma via direta, né? E, claro, o coração também. Então, coração, intestinos e cérebro, eles se comunicam intimamente por meio do nervo, ele chamou na época pneumogástrico. E hoje a gente sabe que esse nervo é um nervo crítico, é o famoso nervo vago, né? E que tem muitas ramificações. Então, esse nervo crítico, ele está envolvido na expressão e no controle das emoções, tanto em humanos quanto em animais. Então, quando a sua mente está muito excitada, que acontece na ansiedade, está muito aí acelerado, esse nervo vai estar muito também ativado e vai afetar instantaneamente o estado aí do intestino, a excitação, dando uma ação e reação mútua entre esses órgãos do corpo, a mente e o intestino, né? Então, quando você vê isso lá escrito há trocentos anos atrás, né, quando Darwin escreveu isso, é surpreendente, porque ele já percebia isso, já tinha estudado isso, né? Então, quando a gente vivencia essas emoções mais devastadoras, como os sentimentos de angústia, o desgosto, a gente vai registrar essas emoções na nossa cabeça, né? Os nossos pensamentos, nossa percepção mesmo. E aí parece que quando você está pensando sobre a ansiedade, você está mais ou menos no controle. Mas quando a gente sente isso no peito, quando você tivesse o peito, a sensação que o seu peito estivesse desabando, ou como se você tivesse levado um soco no estômago, isso fica insuportável. Isso fica bastante desesperador e as pessoas com ansiedade elas tendem a pensar em uma doença grave automaticamente. Parece que alguma coisa saiu do eixo, saiu do equilíbrio e aí, claro, que isso gera um desespero muito grande em todo mundo, porque os sintomas da ansiedade são muito intensos, são muito fortes, né? E a gente faz qualquer coisa, né, para poder essa sensação horrível, visceral, ela desaparecer. Então, muitas vezes a gente se agarra em outro ser humano, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, minha mãe, meu marido, meu cônjuge, meu namorado, minha namorada, meus amigos, né? Ou você vai, por exemplo, se drogar, ou entra no álcool. Tem muita pessoa que escreve para mim assim, doutor Paulo, posso tomar uma cervejinha? Quando eu tomo alguma coisa, eu fico melhor, né? Ou tem algumas pessoas que vão para um lado mais extremista, que é se automutilar, é cortar a pele com a faca, para poder substituir essa emoção avassaladora por sensações definíveis, né? Então, as pessoas com ansiedade, elas ficam aí desesperadas, porque é tanta confusão mental, né? Tanta tensão que tira a pessoa do eixo e ela vai querer se apegar a alguma coisa para poder aliviar um pouco essa tensão. Então, muitos problemas de saúde mental, eles vão estar relacionados à tentativa de lidar com a dor física, que ela é muitas vezes insuportável, né? A dor física é causada pelas nossas emoções. Então, a pessoa, às vezes, é dependente de drogas, ou ela também se automutila. Então, desde Darwin lá, ele já falar que muitas vezes a solução exige a gente encontrar maneiras de ajudar as pessoas a alterar essa paisagem sensorial interna nos corpos. Ou seja, essa percepção dos sintomas da ansiedade como uma coisa muito pesada, muito grave, né? Então, essa comunicação, que ela é bidirecional, corpo e mente, ela muitas vezes era amplamente ignorada pela ciência ocidental,
né? Diferente, por exemplo, da Índia e da China, onde essa relação era bastante já trabalhada, né? E hoje, essa visão de que mente e corpo estão ligados está transformando muito a nossa compreensão da ansiedade, do trauma e da recuperação mesmo, né? E aí, por isso que eu quero trazer esse tema para vocês sempre, né, gente? Eu falo sempre disso, mas é muito importante nós vermos alternativas para esse conhecimento do que está acontecendo aí no nosso corpo, né? Então, à medida que você tem esse conhecimento, isso ajuda você a se recuperar, a se tratar da ansiedade cada vez mais, né? Então, muitas vezes você tem pequenos sinais que você registra, né? Mudanças musculares no rosto, no seu rosto, na outra pessoa, movimento dos olhos, a pupila dilata, né? O tom de voz muda, a velocidade da voz também. Então, a nossa própria paisagem interna, salivação, né? Deglutição, muitas pessoas falam do bolo na garganta, a respiração muda, você fica mais ofegante, com falta de ar, e a frequência cardíaca também. Então, essas mudanças que você sente na ansiedade direto, está ligado ao sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso simpático, que ele atua como um acelerador do corpo. E o sistema nervoso parasimpático, ele é um freio. Então, é muito importante a gente estar aí com esse entendimento mesmo neurofisiológico, né? E aí, tanto o simpático como o parasimpático, eles trabalham juntos para poder dar um equilíbrio no corpo, né? Um se preparando para gastar e o outro se preparando para conservar a energia mesmo. E lembra, o sistema nervoso simpático, ele é responsável pela excitação do corpo. E esse mecanismo de luta e fuga, a resposta de luta e fuga, que Darwin lá atrás também já tinha trilhado, né? E isso há 2000 anos atrás, um romano, um médico Galeno, ele deu nome aí para esse sistema simpático, né? Porque ele observou que ele funcionava junto com as emoções, né? Simpatos, junto com as emoções, por isso que ele chama simpático. E o sistema simpático, nervoso autônomo, ele vai mover o sangue para os músculos para uma ação rápida. Como que o sangue vai para os músculos? O sangue é bombeado pelo coração, por isso que o coração dispara, né? E ele vai acionar as glândulas suprarrenais, as glândulas em cima, aqueles dois feijãozinhos em cima ali dos rins, né? Para poder liberar adrenalina. Isso vai acelerar mais a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. Então, tudo isso está acontecendo quando você está sob uma forte emoção, quando você está com ansiedade. E aí as pessoas ficam na dúvida ainda por que eu estou sentindo tantos sintomas da ansiedade assim, porque é isso mesmo, né? O nervo vago, ele está totalmente integrado com as nossas emoções mesmo, com o que você pensa, com o que você sente. Mente e corpo estão associados. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, que ele é contra as emoções, de uma certa forma, né? Ele vai promover funções de autopreservação, como a digestão, a cicatrização de feridas. Ele vai acionar a liberação, por exemplo, de acetilcolina para frear a excitação, desacelerar o coração, relaxar os músculos, fazer a respiração voltar ao normal. Então, as atividades de alimentação, abrigo e acasalamento, né? A trans ali gostosa é o sistema parasimpático, né? Então, vocês estão vendo, gente, que o corpo, ele é uma máquina aí maravilhosa mesmo, né? Então, à medida que você entende isso, fica mais fácil de você compreender como que a ansiedade causa tantos sintomas físicos, porque o nosso corpo e a nossa mente eles estão totalmente integrados mesmo, né? E muitas vezes você tem uma maneira simples de experimentar tanto o sistema simpático como o parasimpático. Sempre que você respira fundo, né, você ativa o sistema nervoso simpático, né? E aí tem uma explosão de adrenalina, que o coração acelera, e por isso que muitos atletas, eles respiram de uma forma curta e profunda, antes de começar a competição. A expiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que vai desacelerar o coração. Então, quando o seu coração está acelerado, você pode trabalhar uma respiração profunda, diafragmática, e demorar mais para expirar, porque na expiração você pode começar a desacelerar o coração, né? Se você fizer uma aula de yoga, de meditação, provavelmente você vai ter
uma atenção maior à expiração. As expirações profundas e longas, com grande expiração mais lenta, vai ajudar você a acalmar. Então, quando a gente respira, a gente acelera e desacelera continuamente o coração, né? O intervalo entre os dois batimentos cardíacos sucessivos nunca vai ser o mesmo, sempre é irregular mesmo. E as pessoas, às vezes, têm muita dúvida, achando que os batimentos cardíacos estão irregulares, que você tem extrasístoles, mas, na verdade, isso é natural. Toda pessoa tem realmente esses batimentos cardíacos irregulares mesmo, né? Então, não é nada grave, né? Essa variabilidade da frequência cardíaca, ela muitas vezes é utilizada para você perceber se você está saudável ou não. Quanto maior a flutuação, melhor, é um sinal de que o freio e o acelerador do sistema de excitação estão funcionando bem com equilíbrio, né? Então, gente, vejam, lá que Darwin, no início do século, né, 20, lá antes até, ele já intuía, escrevia sobre essa relação mente-corpo. Então, é muito importante, já 2.000 anos atrás, também o Galeno, lá na Grécia, já falava dessa relação. E muitas vezes, ou até hoje, as pessoas não conseguem entender como que mente e corpo estão entrelaçadas, né? Um outro pesquisador, Stephen Porges, em 1994, ele é pesquisador da Universidade de Maryland, e ele começou a investigar esse sistema do nervo vagal, e ele desenvolveu uma teoria polivagal. Então, muito aí, mais de 140 anos de descobertas científicas, ele vai falar que o nervo vago ele tem muitas ramificações, né? Então, Darwin, lá atrás, ele fala do nervo pneumogástrico, que conecta os órgãos, né? Cérebro, pulmão, coração, estômago, intestino. E essa teoria polivagal, ela vai sofisticar um pouco mais isso, né? E vai mostrar para a gente que o nervo vago, na verdade, ele é bastante aí conectado de uma forma mais ampliada, com uma série de outras possibilidades mesmo, né? Então, há uma interação sutil entre as experiências viscerais dos nossos corpos, né? As nossas vozes, os nossos rostos e as pessoas ao nosso redor, tá? Então, esse pesquisador vai falar que existe aí sempre uma relação muito tênue entre o que nós sentimos e o que os outros sentem. Então, há uma relação aqui que o jeito que somos vistos, somos ouvidos pelas pessoas, as pessoas importantes na nossa vida, isso nos faz sentir mais calmos e seguros. E, por outro lado, ser ignorado ou dispensado também pode gerar reações de raiva mesmo. Porque o corpo ele tem toda essa percepção, né? Essa sintonia que a gente tem com outra pessoa, ela pode nos tirar de estados de desorganização ou nos colocar em estados de organização, né? E aí esse autor ele vai fazer que a gente olhe mais para o efeito de luta e fuga e vai colocar as relações sociais no centro da nossa compreensão da ansiedade e do trauma também, né? E muitas vezes, muitas abordagens de tratamento de cura vão se concentrar justamente nessa socialização. À medida que você entra em contato com as mudanças emocionais nas pessoas e também nos animais, isso ajuda você a se acalmar, né? Então, pequenas mudanças na tensão das sobrancelhas, nas rugas ao redor dos olhos, na curvatura dos lábios, no ângulo do pescoço, que sinaliza se você está confortável ou não, se você está desconfiado, se você está relaxado e assustado. Então, existem os neurônios espelho que estão aqui no cérebro. Quando você olha a expressão facial de uma pessoa, você registra a experiência dela interior dentro de você mesmo, né? Então, a gente tem pequenos ajustes internos de acordo com o que a gente percebe. Então, os músculos do nosso rosto dão outras pistas quando a gente percebe que está calmo ou não, ou está fugindo de alguma coisa, né? Então, muitas vezes você está olhando outra pessoa, você percebe, nossa, eu estou seguro com ela, ou você está seguro comigo. E aí, quando você tem isso, você fala, posso relaxar, né? Então, muitas vezes, nossos relacionamentos, eles nos nutrem, nos apoiam, nos restauram, quando a gente olha para o rosto das pessoas que estão ao redor, e essa cultura nos ensina a focar, muitas vezes, na singularidade do indivíduo, mas nosso cérebro foi criado para estar em tribo, para a gente estar na vida social. Por isso que muitas vezes é importante você estar em contato com outras pessoas, né, para não se isolar. O que aconteceu?
na pandemia foi um grande isolamento, né, que nós tivemos e como as pessoas adoeceram e o crescimento da ansiedade e depressão foi lá em cima, porque esse isolamento social ele nos faz muito mal. Nós somos seres de socialização, né? Então é muito importante essa socialização para nos ajudar a ficarmos aí mais calmos, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele tem aí uma regulação do estado fisiológico. E lembra, mente e corpo estão associados. Então, dependendo do que você se sente, se você se sente ameaçado, instintivamente, você procura alguém para te ajudar, né? Então, você pede apoio, conforto às pessoas ao seu redor, mas se ninguém vem te ajudar, se você está num perigo imediato, o organismo vai voltar o quê? Ele vai tentar lutar ou fugir contra o perigo, né? A gente luta contra um agressor ou a gente corre para um local seguro. E se isso falhar, se a gente não puder lutar ou fugir, ou a gente ficar encurralado, o organismo vai tentar se preservar desligando e gastando o mínimo de energia. Então você fica meio congelado e colapsado, né? E aí que entra o nervo vagal, né? O nervo vago. Deixa eu colocar aqui a imagem do nervo vago para a gente poder, para isso ficar mais visível, né? Então você tem aí, ó, o nervo vago, ele é o nervo que está na base aqui do crânio e desce até a região ali do intestino, né? Então é um grande nervo e as ramificações dele são muito plurais. Por isso que mente e corpo estão conectados, né? Por isso que a ansiedade, a emoção que você sente, que você pensa, ele vai interferir diretamente no seu corpo, porque o nervo vago está conectado muito com essas ramificações dentro do corpo, né? Então, essa anatomia faz com que a gente entenda como que as pessoas lidam com a ansiedade, com o trauma, né? E isso faz também ativar outros músculos da face, da garganta, do ouvido. Quer dizer, todo o corpo está envolvido nesse complexo vagal que acontece, né? Ele vai trabalhar nas nossas emoções quando a gente sorri, quando os outros sorriem para nós, a gente acena a cabeça quando a gente concorda com alguma coisa, a gente franze a testa quando alguém conta alguma coisa ruim, não é? Então, o nervo vagal está todo aí ativado, enviando sinais para o coração e para os pulmões, diminui a frequência cardíaca ou aumenta, dependendo da situação, ele vai aumentar a profundidade da respiração, né? Quando você tem uma respiração mais profunda, você tende a acalmar, relaxar, você fica mais centrado, né? E você fica mais tranquilo mesmo. Então, o nervo vago e as ramificações dele, né? Ele vai registrar todos esses sentimentos de desgosto, de angústia, de chateado, quando você está chateado, a garganta fica seca, a voz fica tensa, o coração acelera, a respiração fica mais rápido ou superficial. Então, por isso que as pessoas falam, nossa, doutor Paulo, por que eu sinto essa pressão na garganta, ou essa dor no peito, ou esse coração acelerado, ou essa falta de ar? Porque toda essa mudança, toda essa alteração biopsicossocial está ocorrendo no seu corpo, né? Quando a gente tem alguma coisa nos ameaçando a nossa segurança, as nossas conexões sociais, elas desencadeiam muitas mudanças nesse nervo vago. Então, quando alguma coisa angustiante acontece, automaticamente a gente sinaliza essa nossa perturbação por meio das expressões faciais, o tom de voz, né? Para a gente chamar a atenção das pessoas para nos ajudar, né? Se ninguém responde, a ameaça ela aumenta e o sistema límbico aí ele entra em ação, né? O sistema nervoso simpático ele vai assumir o controle, mobilizar músculo, coração, pulmão para você lutar ou fugir. A nossa voz fica mais rápida, estridente, o nosso coração bate mais rápido, né? Se tiver um cachorro na sala, ele vai agir, vai rosnar, ele vai ficar agitado, porque ele sente o cheiro da ativação das nossas glândulas sudoríparas. Então, se não tiver saída mesmo, a gente não puder fazer nada para evitar aí o inevitável, a gente vai ficar acionando o sistema vagal ali e ele vai ficar mais paralisado mesmo. Então, lembra, o sistema vagal está ali embaixo do diafragma, até o estômago, dos rins, intestino, ele vai reduzir o metabolismo. Aí a frequência cardíaca despenca, a gente sente o coração cair, não conseguimos respirar, o intestino para de funcionar, se esvazia, não é? Para a gente ficar assustado mesmo, e muitas vezes você entra em colapso, entra em congelamento. Então, muitas vezes as pessoas lutam, ou fuga, ou colapso, né?
Por isso que muitas pessoas falam: "Nossa, eu estou paralisada, a ansiedade me paralisou", porque realmente o sistema nervoso, ele está aí, o nervo vago, ele está todo paralisado mesmo, né. Então, gente, eu estou aqui nessa live falando dessa conexão mente e corpo. Como que a ansiedade causa tantos sintomas físicos? Porque a conexão é muito direta entre o que você sente, o que você pensa, o que você vê o outro sentindo e pensando. Ele vai diretamente trabalhar e modificar o nosso sistema nervoso, principalmente o nervo vago aí, né? E aí, quando você entende esse lado neurobiológico, você compreende mais o que está acontecendo aí, né? Então, muitas vezes você entende assim, ó, você está no trânsito com uma raiva danada, né? E de repente vem uma ameaça aí em cima de você, um impulso intenso, você tem de mover e atacar. Quando você está no trânsito, isso é muito fácil. As pessoas xingam palavrão, saem do carro para bater no outro, né? Porque o perigo ali desliga o nosso sistema de engajamento social. E aí você vai, parte para o pau, né? Então, veja, a emoção, ela faz com que você haja, né? Por exemplo, no trânsito. A mesma coisa, a ansiedade, a emoção da ansiedade, ela vai trazer sintomas físicos mesmo, né? Porque a gente fica aí meio em pânico, com raiva, e aí ou você se desliga e finge que está morto para o mundo mesmo, né? Então, é por isso que muitas pessoas que sofreram abusos, traumas, elas se sentem totalmente vivas diante do perigo real, enquanto muitas vezes ficam entorpecidas em situações mais complexas, né? Porque em situações sociais, elas se sentem mais ameaçadas. Porque o processo de luta e fuga não dá conta da ameaça. E aí o cérebro, ele vai realmente fazer com que você fique mais imobilizado, né? Então lembra, luta, fuga, congelamento são sintomas da ansiedade, são reações do organismo para sobreviver mesmo, né? Então, quando esse sistema, ele assume controle, muitas vezes essa teoria polivagal que está com ramificações do sistema vago, vai ajudar a gente a entender como que realmente a ansiedade atua no nosso corpo, né? A gente pode estar trazendo técnicas, meditações, relaxamentos, a psicoterapia, ela vai ajudar você a compreender esse fenômeno, a compreender, a pôr palavras, colocar palavras nas suas emoções, porque tem áreas do cérebro que ficam alteradas, onde a palavra não chega. Vocês já viram muitos filmes, vocês mesmos já passaram por isso, que às vezes você vive uma situação tão assustadora, tão traumática, tão impactante, que você não tem nem palavras para descrever essa vivência. Porque as áreas do cérebro relacionadas à palavra, à linguagem, elas estão desativadas quando você está na ansiedade, né? Por isso que o tratamento da ansiedade via psicoterapia é tão importante, para você cada vez mais entrar em contato com técnicas que possam te aliviar essa situação e te colocar no nível mais relaxado e tranquilo, né? Queridos, eu quero estar aqui, vou começar a responder as perguntas, aos questionamentos aí que vocês colocam, né, nas várias plataformas que a gente está ao vivo, mas eu queria deixar claro esse vídeo para vocês voltarem nele, entenderem como que a ansiedade causa tantos sintomas físicos. Então, é fundamental, esse vídeo vai estar, a live, eu sempre deixo as lives gravadas, depois eu faço cortes desse conteúdo, queria que vocês voltassem nele para aumentar essa compreensão de vocês sobre esse fenômeno neurobiológico que explica como que a ansiedade causa tantos sintomas físicos, tá bom? E lembrar vocês que se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, manda o seu celular para a gente poder agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu vou entender as causas da sua ansiedade e tratar com